Olá, alunos e professores do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e hoje a gente tem uma aula super especial. Já começa pelo tema, né? Você fala a minha língua? Essa é a grande questão. Durante as últimas aulas a gente tem trabalhado a questão do uso da norma padrão, das variedades linguísticas, né? O professor Mauro deu uma contribuição, Mauro Marcel deu uma contribuição muito grande nas últimas aulas e a gente continua dentro do tema, né? Você fala a minha língua? Hoje nós temos aqui a presença de um professor muito especial que vai fazer uma surpresa conosco, vocês já vão saber, tá? Até o final da aula vocês vão saber, que é o meu querido professor Joelson. Olá, professor Joelson. Olá, professor Mauro, boa tarde. Boa tarde, estudantes, professores do nono ano. Eu sou professor dos anos iniciais, obrigado pelo convite. Nossa, é um prazer para nós. Vamos falar aqui a mesma língua, ou não, e vamos ou entender não, um pouco né? isso, O que professor. será isso, né, aproveitando que o senhor já foi introduzido, consegue ler para mim aí as habilidades e objetivo da aula para deixá-los já por dentro do que trataremos hoje? Vamos lá então para as habilidades. EF 69LP55. Reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. EF 69LP56. Fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção. E os objetivos da aula: refletir sobre as variedades linguísticas existentes no português brasileiro, entender os contextos adequados para cada variedade linguística, verificar a intencionalidade do autor ao escolher a variedade linguística do seu texto, adequação e inadequação linguística de acordo com o contexto de produção. E entender o uso das variedades na produção dos textos literários. Muito bem, obrigado, professor. Então você vê que aí há um leque muito grande de possibilidades de discussão que a gente terá na aula hoje. É óbvio que a aula foi preparada, já está aí dimensionada nos slides, mas a participação de vocês é que vai enriquecer e fazer com que essa aula se transforme. Então vamos começar a aula de hoje verificando então os conteúdos que nós iremos tratar. Na tela, por gentileza, variedades linguísticas, preconceito linguístico, contextos informais, norma padrão e o uso do adequado e inadequado. É isso aí. Começando então com a participação de vocês, porque é vocês que enriquecem, é vocês que dão aí o direcionamento para a nossa aula, vamos conversar. Cite uma situação na qual você tenha perguntado à pessoa com quem conversava: você pode falar minha língua? Então, olha, é uma situação que, em diversos contextos, tá? Que você ouviu uma mensagem e replicou para a pessoa: você pode falar na minha língua? Como que você, aquilo fosse tão ininteligível que você percebe que parece que é uma outra língua. Vocês têm 2 minutos para mandar as respostas para mim no chat e a gente está aguardando aqui.
Temos aqui algumas participações, então, para o chat, professor Mauro, para a resposta de você pode falar a minha língua? Quando que essa pergunta foi feita? Quero Em que saber, situação? A professora Patrícia escreveu aqui, alunos do La Torre dizem isso nas aulas de inglês e de matemática. Muito justo, muito justo. Quando a professor Petronilo disse quando tem que lidar com alunos estrangeiros. Pensam nessa também, situação. Né? Verdade, mas nesse caso é bem específico, né? E é denotativo aí, né? Você pode falar minha língua no sentido de que meu idioma não é o seu. Isso, a Pro Gisele apontou assim que quando não entende nada do que a pessoa está falando. Foi a aluna Maria Alice que apontou. Sim, aí tem que ver qual é a situação, mas é bem comum acontecer isso, né? Não estou entendendo nada do que a pessoa está falando, você pode falar minha língua. Mas em que contexto, né? O que está sendo dito? Por exemplo, estamos falando com alguém que é da área jurídica, né? Aí a pessoa começa a falar um monte de termo jurídico para você, um advogado. Aí você fica, você pode falar a minha língua? Porque eu não estou entendendo. Alunos também já me falaram isso em aulas, quando eu estou dando aulas de gramática, e começa com muita nomenclatura, né? Tipo, predicativo do sujeito, aí você tem que olhar o sujeito composto, o sujeito simples, aí começa a dar muita nomenclatura, aí eles começam, professor, pode falar minha língua? No sentido de que eles não estão acompanhando a questão da nomenclatura. Então, essa ideia de pode falar minha língua, geralmente ela recai, essa pergunta, ela recai quando você se vê numa interlocução, numa mensagem, em que a mensagem que o seu interlocutor está te passando não corresponde àquilo que o seu universo de entendimento, né, professor? Sim. Então, aí você está conversando e a pessoa começa a falar para você com ou uma linguagem técnica, ou uma linguagem que não faz parte do seu campo de conhecimento, aí, de repente, você percebe o quê? Ele não está falando a minha língua. Ou aquele famoso, está falando grego, né? Está falando um outro idioma que não seja muito comum, né, professor? Exatamente. Eu acho que o que pode exemplificar isso que você está falando, professor Mauro, é o comentário aqui do aluno Kilian, que disse assim, aluno da professora Patrícia, o professor explica uma matéria de forma que eu não entendia, e eu pergunto isso para ele. Você pode falar minha língua? E aí é um cuidado que nós temos que ter, né? Quando a gente está dando aula, é importante sempre lembrar que o professor, porque é exatamente isso que faz do professor um personagem diferenciado, porque às vezes ter conhecimento e conseguir passar esse conhecimento, muitas pessoas conseguem, né? Adquire conhecimento, vai e transmite. Mas como transmitir esse conhecimento, né? De forma a atingir realmente o aluno e conseguir transformar aquilo em um aprendizado. Então, a linguagem, as formas, as didáticas, né? Elas são muito importantes nesse momento. Então, quando o aluno chega para você e fala, você não está falando a minha língua, ele quer dizer, de certa forma, que a forma, a didática, os procedimentos que você está usando na aula não está sendo suficiente para atingir o nível o aprendizado dele, não é isso, professor? Isso acontece muito comumente com a gente, né? Comigo, com o professor aqui, e a gente tem que ficar se adequando o tempo todo porque a linguagem acaba sendo insuficiente. Certamente foi isso que o aluno quis dizer. Foi isso que o aluno quis dizer, é o que dá para perceber, né? Então a gente vai começar a trabalhar então agora sobre uma questão que vai ajudar a entender esse processo, que é a nossa língua, como a gente tem falado durante as aulas da semana, ela não é uma língua estática, né? É a língua portuguesa que veio, se originou do latim, né? Que veio, passou por Portugal, chegou aqui nas colônias, né? Por exemplo, aqui no Brasil e outras colônias na África, na Ásia. Mas, assim, além disso, a língua ela sofre transformações por diversos fatores, né? Fatores externos como de estrangeirismos, fatores de regionalismos, de condições educacionais, de condições de condições de pessoas mesmo, envolvimento com outro tipo de cultura, né, que acabam se agregando junto com essa linguagem da língua portuguesa e vão criando o que a gente chama de variedades linguísticas. Então, eu vou pedir para pôr na tela aí o conceito de variedade linguística, né? A língua apresenta características dinâmicas e suscetíveis a fatores como região, sexo, né, no caso aí o gênero, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação, podendo, portanto, sofrer múltiplas transformações feitas pelo interlocutor. Então percebe como a língua ela sofre essas transformações. A utilização de uma variedade linguística definida auxilia no processo de inclusão nos grupos, fornecendo uma identidade para os seus membros. Quando alguém começa a se comunicar, muitas vezes conseguimos identificar de que região ela é. Isso foi falado nas aulas do professor Mauro, inclusive, que eu estava assistindo durante a semana. Qual a sua
profissão ou até mesmo a sua faixa etária. Assim, é importante compreender que quando julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Olha como é sério isso. Então, veja que a língua portuguesa, ela é uma só, mas ela é uma só no sentido da concepção. Agora, quando nós colocamos em prática, elas são várias línguas, né? E não existe, não tem como você definir o que é o certo, o que é o errado. A gente define aquilo que é adequado para o contexto, aquilo que é adequado no momento que a gente está utilizando. Então, busca-se sempre o quê? A comunicação, a eficiência da comunicação. Em cima disso, a gente procura a linguagem e a variedade linguística mais adequada. Então, esse nosso ponto de partida é para trabalhar exatamente como é que funciona esse negócio da língua. Você fala a minha língua? Então, que língua é a sua língua, né? É a pergunta que a gente tem que fazer. Então, vamos embora para o chat para vocês ajudarem a gente agora. Dê exemplos dos preconceitos linguísticos mais comuns conforme os tópicos abaixo. Então, preconceito linguístico por causa da região de onde a pessoa vem ou pelo grau de escolaridade. São os mais comuns que a gente vê e dê exemplos, então, para mim, daqueles que vocês já conhecem, né? De preconceito linguístico por região ou por grau de escolaridade. 2 minutinhos e a gente já volta com a participação de vocês. De volta aqui para a gente verificar a participação dos alunos e dos professores. Uma explicação aí, o título da aula é uma pergunta. É que na abertura, acho que não pode pôr pontuação, não sei disso exatamente, e aí não tem o ponto de interrogação, mas é uma pergunta, tá? Você fala a minha língua, então parte desse princípio aí. O chat agora era para perguntar, para vocês darem exemplos de preconceitos linguísticos comuns nesses casos aí, por região de onde a pessoa mora ou de onde ela vem, ou por grau de escolaridade. Então, eu quero verificar com o professor aqui se alguns alunos ou professores já estão participando. Os professores apontaram aqui as gírias e sotaques regionais, professor Mauro. E o Kilian também falou os sotaques de acordo com os costumes. Pelo fato de região, os sotaques é bem comum, né? É bem comum falar dos sotaques e aí há um preconceito linguístico, sim, principalmente com os nordestinos, né? Com essa questão de, olha como ele fala, será que fala certo ou fala errado e tal. E aí é um preconceito, obviamente, porque já foi discutido muito isso, a gente sabe que não existe essa questão do certo ou errado, principalmente na questão de regionalismo, né? Porque quem pode dizer que esse aqui fala o correto baseado no quê, né? Então não existe aí uma forma de se basear para saber o que é correto. Nesse caso, a gente tem que verificar se há comunicação e por que essa variedade ocorre, né?
Então, por regionalismo, o sotaque é muito comum. Alguém falou algo sobre grau de escolaridade? A professora Neuza apontou sobre desprezar aquele que não estudou, aquele que não tem um grau de escolaridade. Sim, sim. E aí entra aquela questão, quando fala do grau de escolaridade, entra uma questão muito importante, que é a questão do quê? O certo e o errado no sentido da norma padrão. Porque a norma padrão é aquela convencionada, né, que se instituiu para ser usada nas escolas, nas instituições, nas empresas, né, nas universidades. E quando chega na questão do dia a dia, você não se apega à norma padrão, você tem as variedades que são típicas do coloquialismo, da informalidade. Então, é um preconceito linguístico quando você diz para o outro, você falou errado, você não sabe falar direito, né? Porque, na verdade, despreza-se os contextos informais, né, professor? Que são a maioria, né? Se você for analisar. Cabe uma empatia no ato da comunicação. Exatamente. Penso, não é, professor? Professor Mauro, porque eu preciso tentar também entender o que a pessoa está querendo me dizer, porque ela está se comunicando comigo com o que ela é, com o que ela tem. Exatamente. E assim, os contextos informais, né, eles são a maioria no nosso dia a dia, né? Porque a gente conversa muito com os amigos, conversa muito com os familiares, a gente troca mensagens nas redes sociais. Então, assim, a maior parte do tempo a gente está dentro dos contextos informais. O contexto formal, que é aquele que a gente trata nas situações formais, que é conversar com o seu chefe na empresa, o diretor, o gerente, conversar com um juiz nos casos específicos, conversar com alguém que tem uma importância grande como o presidente ou com o papa, essas pessoas que você tem toda a cerimônia para poder ter um diálogo, aí sim, mas esses são muito raros. Então você percebe que a gente aprende a variedade padrão na escola, mas para ficar preparado para esses momentos, mas o coloquialismo é que faz parte de 90% do nosso dia a dia. Então, por que ter preconceitos linguísticos, né? Se a gente sabe, se a gente consegue entender se há comunicação. Então, é muito importante debater esse assunto. Próximo passo é trabalharmos sobre os contextos informais. Eu vou pedir para vocês porem na tela. É o seguinte, a gente tem um exemplo aí do que seria um tutorial, tá? E é um tutorial voltado para alunos que estão aí estudando para o vestibular, né? Então, vamos lá. O tutorial tem toda uma linguagem ali em cima, um texto que a gente vai pular, vamos direto para a mensagem. Dicas para dar um up nos estudos. Hoje é dia daquela matéria que ninguém entende. É uma pergunta, né? Hoje é dia daquela matéria que ninguém entende? Quer se dar bem? Confira as dicas. 19 de setembro de 2019, né? Aí quem fez o tutorial, Rosane de Paiva Felício, o texto, a redação e foto-divulgação, todo aquele trabalho que se faz quando se vai passar um texto jornalístico. Dia de estudar não é na véspera da prova. Se liga e se organize. Estude todos os dias para revisar o que foi visto na aula e vá além. Vai rolar aula de proporcionalidade na aula de matemática, amanhã. E você não tem a menor ideia do que é isso? Se joga nos livros antes da aula e já vai fazendo amizade com o conteúdo e se familiarizando com ele. E aí tem a foto de uma moça ali, né, com aquela aparência de estudante, de quem está na universidade. Muito bem. Presta atenção nessa mensagem aí, agora a gente vai entender a questão dos contextos informais. Os contextos informais, eles estão voltados exatamente para trabalhar, às vezes intencionalmente, com pessoas de um certo grupo específico, né? Por exemplo, jovens e adolescentes estudantes. Se a gente chegar para eles e ficar tratando como muita formalidade, para muitos não vai haver o entendimento e para outros talvez vai haver esse distanciamento para eles não se sentirem adequados ali àquele tipo de linguagem, porque eles ficam muito próximos do coloquialismo. Então, a ideia de quem criou o tutorial tem um público específico. Tendo um público específico, ele vai usar a linguagem adequada, né, para esse público específico, que é o que eu quero que vocês me ajudem no próximo chat aqui, ó. Vamos praticar. Nesse mesmo tutorial, encontre marcas linguísticas que caracterizam o uso da linguagem coloquial no texto. Então, vocês vão dar uma pincelada aí nesse texto e olhar onde é que tem essas marcas linguísticas, ou seja, palavras que caracterizam o uso da linguagem coloquial. E aí eu dou 2 minutinhos e você já volta com a resposta.
As respostas aqui para o chat, como marcas da linguagem coloquial, professor Mauro, apontada pela aluna Yasmin, se joga nos livros, se Boa. liga. Boa. O Kilian com se liga e organize. Então eles apontaram se joga, se liga, dar um up. Dar um up. Boa. Isso aí. Vai rolar também apareceu. E até o topo Muito da bom. página do site. Sim, você vê as marcas de estrangeirismo lá em cima, né, mostrando que é um texto voltado para um público específico, no caso os estudantes dos vestibulares, né, do Enem. Então você percebe, essa mistura de linguagem, né, da linguagem coloquial dentro de um texto que tem uma construção aparentemente formal, quando você introduz algumas palavras que vão trazendo esse coloquialismo, mostra que há uma intencionalidade, né? Porque está trabalhando com um público jovem, né? Então você não vai falar com o público jovem como se estivesse falando com pessoas mais velhas, ou pessoas não só mais velhas, mas pessoas que têm um contexto de linguagem um pouco mais antigo, não está muito ambientado com esse contexto mais atual. Então você percebe que a língua ela vai se modificando. Então, por exemplo, gírias que nós falamos hoje já não são as mesmas gírias que falávamos há 20 anos, há 10 anos. Eu vou falar 20 anos. Se eu falar algumas gírias do meu tempo de adolescente aqui, as pessoas vão falar, caramba, você é velho pra caramba, né? Porque isso aí não se fala mais. O caramba já tá ficando meio estranho, né? Então, nota-se que há aí um contexto de uso da linguagem. Então, usar essas marcas linguísticas no texto mostra a aproximação do texto com o público-alvo. Vamos ver, então, o que vocês vão fazer no próximo chat, que é a participação de vocês, em cima do que a gente trabalhou nesse texto. O uso da linguagem coloquial nesse texto foi intencional? Por quê? Digamos que eu já meio que ajudei vocês na resposta, mas eu quero a participação de vocês. 2 minutinhos. Sobre a intencionalidade da linguagem coloquial aí no texto que foi colocado, temos aqui alguns comentários. A aluna Franciele disse que isso aconteceu para se aproximar do público-alvo, adolescente, que foi intencional, portanto. As marcas de intencionalidade foram propositais para se aproximar do público adolescente, disseram alguns professores, Boa. com essa mesma ideia, por se tratar um texto para jovens. Legal. É isso mesmo, né? Quer dizer, a intencionalidade desse texto é exatamente para mostrar que
que esse texto tem um público-alvo definido, né? Então, eles adequaram essa linguagem a esse público, né? Ao que esse público costuma usar. Por quê? Porque eles pesquisaram, eles investigaram e veem que esse público, esse tipo de público adolescente ou que está em fase de fazer a universidade, os vestibulares, eles costumam usar esse tipo de linguagem nas redes sociais ou nos ambientes em que eles conversam, tá? Então, há uma intencionalidade, sim, para poder atingir esse público-alvo. Muito boa a participação dos professores e alunos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os contextos formais, né? A norma padrão. Então, olha lá, a norma padrão é a manifestação ou expressão da cultura letrada. Ela serve de referência para um projeto político de universalização linguística. Então, percebe que é uma linguagem totalmente convencional, né? Que tem o propósito aí de tentar universalizar a linguagem, né? É óbvio que isso é impossível, mas tentar pelo menos criar um padrão para que em contextos formais a linguagem seja a mesma, tenha a mesma regra e não sofra muitas alterações. Então percebe que a linguagem padrão, ela é aquela que menos tem a ver com a maioria dos contextos que a gente vive, como eu acabei explicando, né? Quer dizer, a gente usa em contextos muito definidos, né? Então, por isso ela tem uma regra rígida, ela tem uma forma de se escrever, ela tem adequações, né, sintáticas, adequações morfológicas e tal. Por quê? Porque é uma norma que é usada em contextos totalmente definidos e são formais, né, professor? Exatamente, são formais. Não necessariamente precisamos utilizar ela o tempo inteiro. Exatamente. E é o que acontece, nós não utilizamos o tempo inteiro. Não usá-la como regra, inclusive para ficar cometendo preconceitos linguísticos, né? No chat, eu vou pedir para vocês participarem aí rapidinho, eu vou dar 30 segundos só para vocês dizerem o seguinte: em quais situações é imprescindível o uso da norma padrão? Então, passa para mim só as situações aí que comumente a gente deve usar a norma padrão. 30 segundinhos a gente volta, que hoje tem surpresa. Para situações de uso da norma padrão, apareceram aqui alguns comentários em cartas e entrevistas de jornalismo, alguns professores apontaram, em entrevista de emprego, a professora Neuza apontou, e apareceu aqui novamente entrevista de emprego, aulas, exposições, seminários, os professores apontaram. Entrevista de emprego apareceu bastante vezes aqui na ideia dos professores e de alguns estudantes também. Muito bem. Então aí, ó, a gente tem então o uso da norma padrão usado em determinados contextos, né, em ambientes que são determinado que essa norma seja obrigatória, né? Por isso que na escola se prepara isso, mas se percebe que o preparo na escola ele tem que ter a finalidade, a proposta de finalidade. Ou seja, por que você aprende a norma padrão? Eu aprendo por causa disso, né? Então, por exemplo, deram ideias de entrevista de emprego e outros contextos. Então, na próxima tela vocês vão ver exatamente isso. Norma padrão, oralidade e escrita. Na oralidade, costumamos ser bastante coloquiais, costumamos usar muita informalidade. Por quê? Porque é uma conversa mais desprendida, né? Sem regras, que tem a ver mais com a questão da interação. Já na norma, quando a gente faz na norma escrita, na forma escrita, né, a gente costuma usar a norma padrão exatamente porque elas têm geralmente a circulação em ambientes formais, né? Por exemplo, você escreve o seu currículo, escreve uma carta para alguma instituição, um e-mail, né, para alguma instituição, você escreve um texto dissertativo, né, as redações formais da escola. Agora, existe também escritas informais, né, então a gente vai ter que verificar essa questão do que é adequado ou inadequado. O obrigatório, voltando à tela aí, ó, entrevista de emprego, a gente usa a norma padrão, redações dissertativas, a gente deve usar a norma padrão, o currículo que a gente manda para as empresas,
deve usar a norma padrão, e os discursos formais, geralmente discursos em instituições, quando você tem um certo cargo, ou um político, ou um judiciário, alguém nesse nível, usa a norma padrão. Agora o não obrigatório, conversa com colegas e familiares, mensagens nas redes sociais, bilhete para os pais, e a poesia. Por que a poesia a gente não é obrigado a usar a norma padrão? Porque a poesia é exatamente isso, é a parte da literatura em que você pode improvisar, você usa muita pessoalidade, né? Então, a norma padrão passa a não ser tão exigida nesse caso. Nós temos agora, vamos ter aqui com o professor Joelson, uma surpresa. Então, eu vou dar 3 minutos para vocês analisarem o que está na tela, que é o chat que eu vou pedir para vocês participarem. Então, vocês vão tentar traduzir as interações que eu coloquei aí da norma culta para outras variedades, tá? Que seja coloquial. Então, ó, temos aí, senhor, estás com as suas faculdades mentais alteradas, é uma gíria. Eu quero que você faça uma gíria com isso. Faça esse favor para mim, usando gíria. Você tem muita habilidade nisso, meu caro, usando uma gíria. Estou muito aflito, você não sabe, você vai usar uma linguagem regional. Não está escrito aí, mas você vai usar uma linguagem regional. Então, traduzir dessa norma culta para uma linguagem mais coloquial. Vocês têm 3 minutinhos enquanto a gente prepara a surpresa. E na volta, a gente já vai estar aqui esperando a resposta e com a surpresa para vocês. E a participação dos alunos e professores aqui muito divertida, muito legal mesmo, criativa demais. Vou ler algumas aqui, tá? Aluna Tayana dizendo, o mano endoidou. Aluna Yasmin dizendo o seguinte, helpa nós, cê tá louco, cê é louco, tu é bom. Tem mais, a aluna falou assim, mano, você tá doido das ideias. Vamos ver mais aqui, a aluna Luna
Você manja nisso, né, meu amigo? A Cleo, desculpa se eu errei, tá? Diz o seguinte, estou boladão, você nem sabe. Luna de novo, participando bastante. Estou muito na bad, sabe? Então vamos aqui só antecipar a resposta, porque temos a surpresa e falta pouco tempo, né? Resposta na tela aqui é uma sugestão, tá? Então, véi, você tá louco? Tipo, seria a da primeira. Quebra essa pra mim. Você desenrola, mano. Tô avexado, não sabe? Seria aí algumas possibilidades, mas as possibilidades que vocês mandaram são ótimas também. Então, agora a gente vai para o momento surpresa. O professor Joelson compôs para a gente aqui um cordel e ele vai musicá-lo para a gente poder ouvir aqui. Então, vai ser aquela surpresa agradável de nós vermos como a variante linguística pode ser usada nos textos literários, com a participação musical do professor Joelson, e eu quero que vocês avaliem aí enquanto a gente está passando na tela. Dá um nó cego na língua, o meu jeito de usar nossa fala portuguesa, que é também meu linguajar. Eu espeio muita gente querendo me arremedar. Minha fala o que é que tem com tanto pra se estudar. Eu só falo que matuto, é meu jeito de mostrar o que trago no meu peito e a maneira de expressar. Yeah, yeah. Mando um cheiro pra aqueles que se dobram pra saber pro que é que falo assim, não me julgam sem saber que a maneira como eu falo não desfaz o meu viver. Meus versos cabe o sertão, tem cheiro de terra moiada, fulô de mandacaru, cabra no cabo da enxada, tem noite enluarada, tem língua em nó amarrada, 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 língua em nó amarrada. Sensacional, muito bom mesmo. Olha só, a participação do professor Joelson, ela foi maravilhosa nessa aula, porque esse texto era exatamente para exemplificar como é que funciona essas variedades regionais, né, na poesia, na literatura. Então, fechou com chave de ouro. Obrigado, professor, pela participação. Foi riquíssima a sua participação. E essa letra e música aí, ó, direitos autorais dele, então procurem ele quando quiser gravar, hein, porque ficou ótima, é o artista do CMSP. Um abraço para todos, obrigado pela participação no chat, avaliem a nossa aula e estaremos juntos de novo na terça-feira. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, gente.